E o tema hoje é a vida intelectual e a busca pelo conhecimento. Então hoje a gente vai começar um pouquinho falando dos ideais da vida intelectual, por que buscar uma vida intelectual. A gente já fala um pouquinho do mito da caverna também, do livro 7 da República de Platão. Vocês já ouviram falar do mito da caverna. Depois a gente vai falar de vida intelectual per se, depois a busca pelo saber, algumas ferramentas na busca, pelo conhecimento, e aí a gente dá uma prévia do próximo. O que motiva a gente nessa busca? Algumas frases que eu sempre comento, que motiva esse esforço do Cefam, é aquela do patologista, o José de Letamendi Manjarres, que é o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Algumas pessoas falam que a frase é do Gregório Maranhon, mas é do Letamendi, E, na verdade, é isso. O médico, em toda a história, ele sempre foi um douto. Doutor não vem de título acadêmico. Doutor vem de douto. Quem eram os doutos da antiguidade? Eram os juízes, os magistrados, os padres, sacerdotes e os médicos. E para entrar na medicina, antes você tinha que estudar filosofia. Ou você era um doutor das leis, ou um doutor da saúde, ou um doutor da teologia. Mas antes precisava fazer filosofia. Isso até hoje em seminário funciona desse jeito. Você faz filosofia e aí vai para a teologia. Aquele filme lá, o Físico, cheio de mentira, um monte de palhaçada lá dentro. Mas tem uma coisa que é verdadeira. Realmente, a Avicena ensinava Aristóteles antes de você ir para a medicina. Você aprendia Aristóteles, aprendia o Organon, aprendia todo aquele arcabouço de conhecimento básico. E isso foi ao longo da Idade Média. Um dos grandes inspiradores do Cefam é o Edmund Pellegrino. Ele é conhecido como o pai da ética médica contemporânea. E o Edmund Pellegrino ele falava que a medicina é a mais humana das ciências e a mais científica das humanidades. Então a gente também entende isso, essa separação a gente entende que ela é falsa. No seminário de filosofia aplicada à medicina, o Cefam, a gente vai começar na poética. Isso utiliza a teoria dos 4 discursos aristotélicos do Olavo de Carvalho. A gente começa na poética, vai para a retórica, vai para a dialética. A dialética é o pensamento científico propriamente dito. E termina na lógica falando do discurso encadeado, com premissa, conclusão, premissa maior, premissa menor, interpretação de medicina baseada em evidências e de lógica médica. Então, se você não mistura humanidade com ciência, está faltando coisa. Então, o que qualifica as humanidades médicas é o aporte científico e vice-versa. O que qualifica a ciência médica é o aporte humanístico. Então, se você tira uma das coisas, a formação está deficiente. E tem uma coisa que o Pablo González Blasco fala, ele é um médico lá de São Paulo, está vivo, viu? Os outros 2 já morreram. Infelizmente, o Edmundo Pellegrino morreu em 2012. Mas o Pablo Blasco, que está vivo, ele fala, o humanismo para o médico não é um enfeite, mas é ferramenta de trabalho. Então, isso aqui não pode virar aquela erudição, eu vou citar Platão para vocês. Se isso não está aplicado no dia a dia da clínica, na nossa relação pessoal, se isso não nos acrescenta algo prático, então virou diletantismo. Diletantismo, a gente vai, decora umas poesias bonitinhas em casa, declama aí, faz um vídeo no YouTube, está tudo legal. Não é para isso. É para outra coisa que a gente está buscando humanidades médicas. O Roger Scruton ele falava, as pessoas vão obter educação somente se elas a desejarem por seu próprio fim, mas conseguirão bem mais do que isso. Então isso que a gente está buscando é educação, vem de ex ducere, ex para fora, ducere conduzir. Isso aqui é para abrir cabeça, Mas tem que ser prazeroso. Se a pessoa vier aqui com uma outra intenção, e o Roger Scruton fala isso, não vai ser bom, não vai funcionar. Então tem que ser uma coisa prazerosa, a pessoa tem que ter essa vocação. Ele fala o seguinte, elas vão adquirir a habilidade de se comunicar, de persuadir, de atrair, de dominar. Em qualquer arranjo social, tais capacidades serão vantagens, mas a educação nunca pode ser buscada somente como meio para elas, mesmo se são sua consequência natural. Então, automaticamente, quando você parte para uma educação, que a gente poderia chamar de educação liberal clássica, que envolve as humanidades, você vai aprender retórica, você vai aprender oratória. A gente pode chegar no 2º semestre e fazer um roleplay para ver como é que vocês estão de capacidade de oratória, como é que vocês estão numa situação simulada com um paciente, numa situação
mais complexa, a gente pode fazer todas essas simulações. E você desenvolver essa capacidade oratória, de comunicação, é claro que você vai ganhar um instrumental que vai te deixar apto a desenvolver, a exercer sua profissão num contexto um pouco mais amplo, né? E um problema que a gente observa na educação superior, não é nem só na medicina, mas na educação superior, uma instrumentalização da educação e o discurso fácil de que estamos preparando você para o mercado de trabalho. Estamos preparando os alunos para o mercado de trabalho? Sim, essa é a ideia, mas será que esse é o ideal? Será que você vai ser uma engrenagem para entrar na máquina de moer carne e o mercado de trabalho vai te consumir e aí é o seu propósito de vida? Ou estamos preparando na educação superior alguém para fazer parte de uma elite intelectual que vai poder agregar valor à sociedade num nível diferente? Se for para mercado de trabalho, eu estou preparando você para um ofício, não para uma profissão. Profissão vem de professo, professar valores. Então, profissão vem de uma ideia de nobreza, de uma ideia de você fazer por onde merecer. Então, a gente vai na ideia que o José Ortega y Gasset defendia no livro A Rebelião das Massas. Ele falava que, e o Elias Canetti fala isso no Massa e Poder também, existe sempre uma elite. Querendo ou não, a gente vai estudar isso em filosofia política, existe uma elite. E se uma elite cai, outra sobe para ir no lugar. E as profissões, de regra, elas são corporativistas no bom sentido, não no mal, porque elas almejam preparar uma elite, né, que realmente execute com excelência as prerrogativas de uma profissão. E profissão que professa valores. Um ofício não, você vai entregar um produto. Pronto. Pode ser amoral. Vai entregar um produto. Já uma profissão não tem como você pensá-la destituída do lado ético, moral, valorativo. E quando a gente fala de humanidades médicas, aí a gente vai para a figurinha famosa lá do mito da caverna. Todo mundo lembra do mito da caverna? Como que é a imagem? Acho que talvez seja um dos capítulos de livro filosófico mais comentados do mundo, né? Ou mais lembrados. É uma caverna onde todos nós somos prisioneiros acorrentados no fundo dela. E a gente só fica olhando o fundo da caverna onde desfilam sombras. E atrás dos prisioneiros, né, tem um muro, e atrás do muro tem uma fogueira, e entre o muro e a fogueira passam pessoas carregando objetos para fazer sombra nessa parede. E Platão usa isso como uma imagem da nossa vida, né? Então, todos nós, em toda a nossa vida, somos como esses prisioneiros. Só que, eventualmente, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece, uma corrente se parte, alguém vem, abre essa corrente, aí vem o papel da educação, né, e um prisioneiro desse se liberta, então ele resolve ver o que está acontecendo. Então ele olha para trás, tem um muro aqui. Aí ele circula o muro, poxa, tem um monte de gente carregando coisa aqui para eu ver na parede. Tá, tem uma luz lá longe, aí vê, passa da fogueira e sai da caverna. Bem, todo mundo já deve ter ido numa praia, numa piscina, né, bem cedinho, quando você acorda, abre a cortina, chega a doer o olho. Então a pessoa sai da caverna, ela não vê nada. Aquela claridade, ela não consegue enxergar nada, dói o olho dela e devagarzinho vai se adaptando. Platão conta tudo isso no livro 7 da República. Depois de um tempo a pessoa começa a enxergar e fala, puxa vida, tem um horizonte todo aqui, então vai muito além do meu alcance. Aí a pessoa vê aquilo, se acostuma à claridade e tenta entrar na caverna de novo, para avisar os amigos dela lá o que está acontecendo, tem muito mais coisa lá fora. O que acontece então? Logo que ele entra na caverna, já não enxerga tão bem. Então se acostumou com um outro patamar. Voltou para a escuridão, é igual você voltando da praia e entrando no quarto escuro. Acostumou um pouco, você vai conversar então lá no fundo da caverna com os outros prisioneiros. Então termina agredindo aquele que foi lá trazer uma informação diferente. E aí tem muitas lições que a gente tira disso aí, né? A primeira é que quando você aprende algo que você não sabia. Então, se você for aprender mais do mesmo, você não aprendeu, você só reforçou o que você já sabia. Toda vez que você aprende algo que você não sabia, você corre o risco de aprender alguma coisa que o outro não sabe também. E você vai começar a falar de um jeito que o outro não vai registrar. Então, conhecer e aprender mais é correr o risco grave de ser incompreendido. Faz parte também. Então, parte do esforço filosófico é você tentar
transmitir conhecimento. Então, o esforço pedagógico ele está junto com o filosófico. E isso está profundamente ligado na prática médica. Então, desde Hipócrates, você vê lá, não sei se está em aforismo ou está em epidemia, mas ele fala que o médico tem que falar numa linguagem compreensível para o paciente, para que o paciente possa também aprender a cuidar da sua saúde. Isso parece bem contemporâneo, né? Moderno, assim, não, só tem 2.400 anos. Então, o mediquês, desde aquela época, já não era prerrogativo. Você tinha que falar numa linguagem adequada para que as pessoas te entendessem. Mas o fato é isso, você aprendeu alguma coisa, você vai aprender algo a mais. De regra, algo possivelmente diferente do que você e o seu círculo anterior de conhecidos sabia. Você vai começar a falar coisa esquisita, né? Vai citar uns nomes estranhos, como Heidegger, né? Como Aristóteles, Hipócrates, as pessoas vão olhar esquisito para você. Isso é normal, tá? Não estranho. Eu espero que não chegue no ponto de vocês serem assassinados, né? Como Sócrates foi lá, teve que tomar a cicuta. Não precisa chegar nesse ponto, entendeu? Mas faz parte um certo estranhamento, né? Outra coisa, no começo vai ser difícil entender. Você chega, é igual você abrir no terceiro período o Guyton, agora vou matar o Guyton aqui, vou debulhar a fisiologia. Ah, meu amigo, bem-vindo ao clube, você vai se dar mal. Você vai ter que ler, não vai entender muita coisa, né? Enzima conversora, angiotensina, que papo é esse? Opa, tudo bem, aí você vai voltar, vai ler de novo, aí o professor vai explicar, e daqui a pouco, no final do período, como é que eu não consegui entender um negócio tão fácil assim? É assim com tudo. Então, o mito da caverna, ele fala disso, e ele fala do estranhamento também. Então, você... E outra coisa, depois que você chega no patamar, voltar para o que você tinha de conhecimento antes, é algo impossível, porque ali, para você, vai ficar escuro. E quando você tentar comunicar aquilo, vai ficar difícil. Então, Platão fala sobre isso. Deem uma olhada depois. A melhor tradução que eu conheço de Platão para o português mesmo, inclusive de Portugal, é o de um médico da Universidade Federal do Pará, que é o Carlos Alberto da Costa Nunes. E ele fez a tradução de todos os diálogos platônicos, traduziu Homero, o cara era fera. E essas edições estão saindo hoje bilíngues, tem em grego e em português, né? Você não precisa aprender a ler grego, né? Eu gosto um pouquinho, porque eu gosto de traduzir Hipócrates, mas você pode mergulhar aí nessa edição que é boa. É da Edufpa, você consegue comprar ela via GRU. E a gente vai falar da vida intelectual. Então, outro livro que eu recomendo, além do livro A República, é o livro A Vida Intelectual, de Antonin Dalmas Sertillanges, que se escreve com 2 L's. Então, Sertillanges, ele escreve o livro A Vida Intelectual, ele é um monge, e ele fala muito sobre a vocação intelectual. Então, tem várias pegadinhas, várias tiradinhas que ele traz, eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Então, por exemplo, ele fala: falar de vocação é referir-se àqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual sua vida. Então, se você tem uma vocação intelectual, não precisa ser ruim, tem que ser uma coisa prazerosa. Você tem que entender que a busca intelectual faz parte da sua vida, né? Quer por disporem de todo o seu tempo para dedicar-se ao estudo, quer por, estando comprometidos com ocupações profissionais, reservarem para si como um feliz complemento e uma recompensa o profundo desenvolvimento do espírito. Então é nesse sentido que o William Osler falava: você é estudante de medicina, você é médico, bem, você não vai ter o dia inteiro para ficar lendo poesia, lendo filosofia, lendo história, né? Obviamente que não. Mas ele falava: põe lá uns 10 livros na cabeceira da sua cama e toda noite lê uns 20 minutinhos de alguma coisa, né? Que não seja jornal, que não seja periódico. Vai ler algo para buscar agregar valor. E é nesse sentido, um complemento à prática médica, à profissão. É bom médico quem tem humanidade? Sim, mas é um bom médico quem faz a técnica e a ciência boa também. Então, são 3 pilares da ação humana, Aristóteles falava: a episteme, que é a ciência, a técnica ou habilidade, conforme a gente chama hoje, e a praxis, a prática ou a ética, que é o lado moral da coisa. Então você tem que saber o porquê, a ciência, a epistemologia, saber o como, né, a técnica, dominar a técnica, a semiotécnica, a técnica cirúrgica, e saber o porquê.
Para que você vai fazer isso? O lado ético da profissão. E humanidades médicas são essas coisas que vão complementar a nossa vida e vão oferecer sentido existencial na nossa profissão. O Cefam, eu entendo que ele é um ponto de partida. Tá? Aqui não tem como a gente oferecer pacote, um conteúdo, aprende isso aqui que vai ficar legal. Não, eu vou dar um monte de problema para vocês e vocês se resolvam. Né? Vocês vão atrás da cultura, vão criar o caminho de vocês. Mas eu entendo que, como o Setionde falava, isso é uma retomada desde a base de uma instrução sabidamente provisória apenas que se considera unicamente como ponto de partida. Então, eu pessoalmente comecei a estudar isso em 2000, 2001, porque eu vi que minha formação estava deficiente. Estava lá, terminando minha residência, não tá legal. Tem um monte de coisa aqui que não me ensinaram, não aprendi. Pelo contrário, tive algumas aulas que teoricamente seriam de assuntos correlatos às humanidades, mas foram simplesmente discursos ideológicos bem empobrecidos, bem rasos, que não me ajudaram em nada na minha prática, e eu vi que estava faltando alguma coisa, fui buscar. E aí o Cefam, ele busca isso, é um start. Eu vou dar alguns caminhos e aí cada um vai desenvolver. Tem gente que vai gostar mais de estudar belas artes, tem outros que vão gostar muito de poesia, outros de história, outros de filosofia, e cada um vai poder aplicar na sua profissão do jeito que achar melhor. A vida de estudo é austera e impõe pesadas obrigações. A gente só tem uma obrigação, é ser escravo da verdade. Então, se você descobrir uma verdade e suprimir aquilo, tipo assim, você leu aquilo, você sabe que é certo, que é verdadeiro. Mas sabendo que isso é verdadeiro, se eu tiver que seguir isso, vou me dar mal, vai me dar trabalho. Então, se você começar a mentir para você mesmo, que aquele conhecimento pode ser verdade, mas no fundo você sabe que é, mas tenta deslocar dele, você já não tem vocação para a vida intelectual nem filosófica. Ali você vai cair no eruditismo, no diletantismo, naquela exibição inútil de conhecimento que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, assim, a vida de estudo é austera? Ela impõe obrigação? Para ser intelectual de verdade vai ter obrigação. Você vai ter obrigação de integrar na sua consciência o conhecimento. E no conhecimento a sua consciência. Então você vai ter que ter uma coerência existencial. Isso não é fácil. Ela traz consigo compensações, por sinal generosas. Realmente é aquele sentido do eureka, né? Você está na neurocirurgia, imagina você lá, chega um momento na sua residência lá atrás, que você, puxa vida, é isso. Tá fácil, agora descobri o que é. Então é esse sentimento de eu descobri, eu sei o que é isso agora, venci essa etapa, esse vencer uma etapa, ganhar alguma coisa nova é prazeroso. Mas ela exige investimento à altura de poucos, então não é todo mundo que dá para a vida intelectual. Aí a gente tem que ser compreensivo, não pode ser uma obrigação, é uma obrigação que ou vocês querem ou não querem. Se você quiser, você está obrigado e não tem como você fazer diferente. É preciso entregar-se de coração para que a verdade se entregue. A verdade só está a serviço dos seus escravos. Uma tal orientação não deve ser adotada antes de uma longa deliberação consigo mesmo. Então, assim, aonde a filosofia vai te levar? Então, você pode lembrar de Sócrates. Sócrates, ele se comparava com a mosquinha que ficava picando um cavalo chamado Atenas. Então ele incomodou até que abriram um processo contra ele, mandaram ele tomar cicuta e ele terminou morto. Então a verdade, ela tem um caráter meio ultrajante, mesmo porque todo mundo é limitado, todo mundo tem defeito, e quando você se propõe a falar só a verdade é difícil. Então vai crescendo intelectualmente, mas sabendo que eventualmente demonstrar conhecimento, ainda mais no Brasil, ou buscar a verdade no Brasil, onde o sucesso alheio ou a demonstração de conhecimento alheio é ofensivo para muita gente, não é uma coisa interessante do ponto de vista pragmático, vamos dizer assim. Então a vida intelectual, ela vai te expor a algumas situações mais delicadas também. Há que se pagar um preço, tá? Obter sem pagar é o desejo universal. Todo mundo quer tudo de graça. Vai no seu ritmo? Claro, a gente tem que ir no nosso ritmo, mas vamos falar a verdade. A gente só está capacitado a se pronunciar um pouco melhor nisso depois de uns 10 anos de estudo. Então não vou mentir para vocês, não é em 2 anos de Cefam, uma reunião mensal, que vai brotar algum resultado.
Então é a vida inteira de estudo. Eu mesmo deixei para publicar meu primeiro livro depois de 10 anos. Não livro técnico, livro de oftalmo na residência eu já estava lá, escrevendo com o professor e tudo. Mas quando você vai para a vida intelectual, tem que pagar um preço. E o preço é tempo. E o tempo demora a chegar. Mas esse desejo de obter uma coisa sem pagar o preço, o Setionde fala isso, é um desejo de corações covardes e de cérebros doentes, ou enfermos. Então, assim, todo mundo sabe que o que é bom tem um preço. Tem gente que quer pagar. Ele fala, o Senhor é um consagrado, queira o que quer a verdade, consinta por ela mobilizar-se, a instalar-se nos setores próprios a ela, a organizar-se e, por ser inexperiente, apoiar-se na experiência dos outros. Então a gente tem aí bastante experiência, tem Hipócrates, tem Aristóteles, tem Platão, William Osler, né? Enfim, exemplo não falta. Gente melhor do que a gente tem aos montes. E a gente tem que beber dessas fontes, né? Então, igual a história, muita gente quer, eu quero fazer neurocirurgia na USP. Vai estudar. Eu quero fazer, depois não estuda nada, não passa em nenhum programa de neurocirurgia. Que vida, que mundo injusto. Né? Me desculpa, mas tem X vagas para Y pessoas. Quem se dedicou mais e às vezes teve um pouquinho de sorte vai entrar. A vida é assim, né? Então as pessoas não querem pagar o preço, né? Mas nisso os americanos estão certos. No pain, no gain. Então, e outra coisa, viu, gente? Quem se esforça, de regra, tem reconhecimento. Plantar as raízes bem fundo. Então, Setionde fala, é preciso conhecer e adotar as causas do saber, em seguida instalá-las e não repelir a preocupação com os fundamentos até o momento de assentar a cobertura. Então, isso que a gente vai tentar desenvolver aqui são fundamentos. Quais os fundamentos da arte retórica? Quais os fundamentos da filosofia política? Eu vou dar um pouquinho dos fundamentos, a gente vai entender ali, mas depois vocês vão ter que fazer a cobertura. E cada um vai desenvolver por um caminho. Não se podem fincar novas raízes. Viver na superfície o castigará por ter negligenciado a seu tempo o futuro sempre herdado do passado. E cada qual pense a respeito enquanto pensar ainda pode ser útil. Então, assim, a gente tem que criar um fundamento adequado, mesmo que seja assim, esses são os livros interessantes para ler. E daí vocês vão poder subir, né? Instrumentos de persistência. Então, aula, leitura, amizade, dosagem do trabalho do descanso, solidão, ação, cultura geral, especialização, sentido do estudo, a arte de extrair, de empregar os dados adquiridos, realizações provisórias que anunciam o trabalho vindouro, virtudes a obter e a desenvolver, nada está previsto, nada alcançará a satisfação. Então, assim, isso tudo você vai ter que ir vivendo e vocês que vão descobrir no caminho como é que a filosofia se adequa às necessidades de vocês. Não dá para fazer um plano mirabolante, eu vou estudar isso e aquilo vai acontecer assim, assado. Não, isso aí vai vindo com o tempo. O gênio é uma longa paciência, mas uma paciência organizada e inteligente. Não há necessidade de faculdades extraordinárias para realizar uma obra. Estar um pouco acima da média já é o bastante. O restante é fornecido pela energia e por suas aplicações sensatas. Então, assim, tem que conciliar. O tempo de vocês é pouco, é precioso. E o Setionde ele já falava isso. Uma correnteza comprimida entre margens estreitas se atirará mais longe. Sob pressão nos concentraremos mais, aprenderemos o valor do tempo, nos refugiamos com ímpeto nessas horas raras em que o dever estando satisfeito, temos encontro com o ideal, que gozamos da descontração numa ação que escolhemos depois da ação imposta pela áspera existência. Então, vocês têm pouco tempo, então aproveita esse tempo. Tira um tempinho, vai lá e lê, mas lê de verdade. Eu falo assim, filosofia, tem gente que fala que filosofia é para gente desocupada, né? Mas conciliar a vida carregada de obrigações de um estudante, residente ou médico com a vida intelectual é possível sim, aliás é desejável. E eu digo mais, filosofia é para quem é muito ocupado, para quem não tem tempo de perder com bobagem, né? Então, quanto mais ocupado, é uma coisa que a gente sempre fala também, você dá tarefa para quem está muito ocupado. Esse você sabe que não vai ter tempo a perder, vai cumprir, vai fazer o que tem que ser feito e vai seguir em frente. Então, assim, o tempo é curto, mas dá para conciliar assim. O que vale acima de tudo é o querer, um querer profundo, querer ser alguém, querer chegar a alguma coisa, ser desde já. Pelo desejo, esse alguém qualificado por seu ideal. No restante, sempre se dá um jeito.
Livros existem por toda parte e só bem poucos são indispensáveis. Também ler por ler não faz diferença, tem que ler o que é bom. E o que é bom passou pelo teste da história, do tempo, são os clássicos. Então ali você pelo menos tem uma garantia que não é porcaria. Porque se durou 2000 anos, as pessoas ainda estão lendo e estão referenciando, é porque alguma coisa de valor tem ali dentro. Então perder tempo é muito difícil com um clássico, né? Relações e estímulos, podemos encontrá-los espiritualmente em nossa solidão. Os grandes seres estão aí presentes a quem os invocar. E os grandes séculos impulsionam por trás o pensador fervoroso. Então vocês têm uma chance de estudar com Tomás de Aquino, com Aristóteles, com Platão, Hipócrates, né? Vocês têm essa oportunidade, a gente nunca teve tanto acesso a tanta informação. Isso é um perigo por um lado, mas uma bênção por outro lado. A gente consegue livros aí técnicos e filosóficos como nunca antes se conseguiu. A maioria dos grandes homens exerceram uma profissão. As 2 horas que eu peço, o Setionge é mais rigoroso, não é meia hora não, ele pede 2. Dá para ter 2 horas, né? Muitos declararam que elas bastam para um destino intelectual. Aprenda a administrar esse pouco tempo, mergulhe todos os dias de sua vida na fonte que sacia e torna da sede. Outra coisa, estudar é cada vez mais tomar compreensão da sua ignorância. Então, quanto mais se estuda, mais você sabe que você precisa estudar mais. Não só na sua especialidade ou na medicina, mas em tudo, né? E aí você vai começar a mapear a sua ignorância. Você vai fazer aquilo que o Sócrates falava. Você vai conhecer a si mesmo, e vai saber o que você não sabe. E como é que faz essa busca pelo saber, né? A missão da filosofia. Então aí eu vou citar o Edmund Pellegrino. Ele fala que as humanidades médicas a gente pode estudar por meio de 3 artes. Então, diferente lá do Olavo de Carvalho, que fala dos 4 discursos, ele vai falar de 3 artes, que é comunicação, continuidade e criticismo. Comunicação por meio do estudo da linguagem e da literatura. Então, tem que ter cultura literária, tem que ter expressividade. Por exemplo, você vai ler A Morte de Ivan Illich, depois lê A Morte e o Morrer de Elizabeth Kubler-Ross, depois você vai ter comunicação de más notícias. Não nessa ordem, às vezes. Em oncologia, você vai estudar comunicação de más notícias, dá uma lida na Morte de Ivan Illich, dá uma lida depois na obra de Elizabeth Kubler-Ross, que é uma coisa um pouquinho mais sistemática. Mas o romance, a literatura escrita por Tolstói, vai te dar uma situação de vida. Então, aquilo vai te preenchendo com bagagem existencial, vai te dar expressividade também. Então, para a humanidade médica, você precisa estudar literatura, dominar a linguagem. Você também precisa estudar continuidade, história. Você precisa saber quem é você e de onde você veio, né? Você precisa saber história da medicina, história da filosofia, história da ética médica, saber quais são os princípios que norteiam a boa prática, para não cair no conto do vigário, né? Criticismo, aí você vai estudar filosofia. Aí é mergulhar. Filosofia, novamente, é tudo isso, mais pensamento científico. Você não dissocia. Pellegrino fala o seguinte: claramente a sociedade precisa de médicos que, além de tecnicamente competentes, tenham compaixão e sejam educados. Precisa de médicos que podem entender como o seu trabalho interage com a cultura da qual faz parte, médicos que podem trabalhar de forma empática com o próximo que se encontra sob estresse. Tais atributos raramente podem ser encontrados em somente um homem. A gente está falando de um modelo de perfeição. A gente tem que pegar várias pessoas que são nossas referências, vivas ou mortas, e a gente junta no modelo que a gente quer para a nossa vida. E aí a gente, automaticamente, vocês começam a se tornar um dia modelos para alguém também. E isso é uma transmissão cultural, moral, que perpassa séculos, né? Um modo de educar, mesmo se baseado nos estudos humanísticos, não pode garantir tal feito. Essa conclusão é essencial a qualquer reestruturação do ensino médico com o intuito de responder ao criticismo que hoje se levanta. Então, é isso, não adianta eu montar um currículo, botar na escola, agora você vai aprender a ser um médico humanizado. Tá? Não é assim que funciona, não tem como, toma um pacotinho aqui, viu, decore isso aqui que você vai virar um médico filósofo. Não é. Né? Não tem como garantir isso, não tem como buscar. E tem 3 razões para ensinar a humanidades. Então, eu estou aqui por causa dessas razões também, especialmente aos médicos. Aí o Edmund Pellegrino falava, a primeira delas,
As humanidades são veículos para o ensino das artes liberais. Então, isso aqui é um passo para a gente aprender retórica com oratória, gramática e lógica. E, verdade seja dita, é filosofia, no sentido medieval clássico da coisa, né? Elas carregam um tipo especial de conhecimento que liberta a imaginação. Então, é ganhar ferramenta, ganhar expressividade, ganhar capacidade de falar o que você descobriu, o que você está pensando e transmitir isso. E a terceira razão, elas são fontes de deleite para o espírito humano. É aquilo, é o sentimento do eureka, eu descobri, aprendi uma coisa diferente. E o Francisco Scorsin, que é um colega meu, ele fala dessa questão de trabalhar as imagens, trabalhar a cultura geral. Então, primeiro módulo do Cefam, cultura, história, literatura, narrativas médicas, para daí você, isso é como se fosse a raiz de uma árvore. Tendo essas imagens, que são amparadas na cultura e na realidade, você então tem um tronco, seria a retórica, a vontade. E aí tem os galhos e os frutos, que é a lógica e a dialética. Aí o pensamento fica qualificado. Então é uma imagem. Dos fatos e das imagens adquiridas, você pode orientar a sua vontade para chegar a um pensamento. Então tem toda uma sequência, e essa sequência está implícita nos 4 módulos do Cefam. Vocês vão entendendo isso conforme a paciência de vocês permita que vocês sigam aqui comigo. E por que se dedicar às humanidades, afinal de contas, né? Porque nós simplesmente não podemos oferecer aquilo que nós não somos. Então você vai poder oferecer para o paciente, poder ser placebo para o paciente na medida de que você é alguém que vai ter substância para oferecer algo a mais do que uma técnica que qualquer um poderia dar, qualquer um bem treinado. Então você também vira terapia e segue o preceito hipocrático, certo? Próxima reunião a gente vai falar então das ferramentas aristotélicas.